O que você acharia se eu te dissesse que você pode ter mais tempo no mesmo dia? Ou de repente ter um clone seu para te ajudar nas suas tarefas diárias? Isso seria fantástico, não é mesmo? Talvez você acharia fantasioso demais se eu te dissesse que isso é possível. Pois bem, ache o que você quiser, mas o seu cérebro permite isso sim, e é isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje. Se isso é importante para você, então senta o dedo aqui no curtir e vambora! Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é o primeiro dessa nova série que se inicia hoje com capítulos diários para você. A ideia é expandir a sua consciência, expandir a dinâmica do funcionamento do seu cérebro para você passar a ter mais controle dele próprio e efetivamente começar a ter muito mais controle do seu dia a dia, das suas ações, dos seus resultados, se tornando muito mais senhor das coisas que você efetivamente faz. E hoje falaremos então sobre como você maximiza o seu tempo, seja expandindo o seu tempo ou clonando a você mesmo. Para você ter uma ideia de como isso é importante, vou contar a história do Felipe. O Felipe era uma pessoa clássica que queria ter mais tempo para ele. Ele sempre queria conseguir fazer mais coisas do que ele efetivamente conseguia. Uma delas era estudar mais. E dessa vez ele falou, não, eu realmente vou estudar mais. Mas dessa vez ele decidiu levar isso a sério. Ele se planejou então para acordar mais cedo no dia seguinte, junto com a esposa, porque a esposa tinha que sair cedo por causa do rodízio de veículos. Ela tinha que sair de casa às 7 e ele falou, bom, então às 7 horas eu efetivamente começo a estudar. Ele acordou às 6 horas da manhã, preparou ali o seu café da manhã, comeu e às 7 horas ele estava ali pronto para estudar. Ele organizou todas as coisas e ele falou, bom, agora vai. E começou a ler ali talvez o primeiro parágrafo e tocou o telefone. Era a esposa dele desejando boa sorte e lembrando que ele tinha que pagar a conta de luz. Aí ele falou, putz, é verdade, isso eu não posso deixar para trás. Aí ele vai lá e simplesmente fala, eu vou resolver isso logo, porque se eu deixar isso para depois, isso vai ficar na minha cabeça, então eu vou resolver o mais rápido possível. E aí ele abre ali o computador, o celular e paga a conta de luz. E ele abre o e-mail para mandar o comprovante e automaticamente, assim que ele abriu o e-mail, ele vê que tem 2 e-mails de clientes ali, coisas urgentes que ele efetivamente tinha que resolver. E aí ele fala, bom, eu vou ter que resolver, mas é só mais isso e efetivamente depois disso eu começo a estudar. Ele pega o WhatsApp para avisar o seu chefe que hoje pela manhã ele tinha que resolver o problema destes 2 clientes e assim que ele abre o WhatsApp, o que ele vê? Que basicamente 2 outros clientes que ele estava insistindo há muito tempo para conseguir ali fazer uma venda estão pedindo orçamento, algo parece que milagroso. Poxa, como que bacana, que dia incrível. E efetivamente ele pega e fala, bom, isso eu não posso perder, uma oportunidade dessas. E ele vai lá, prepara o orçamento e manda o orçamento. Nesse momento ele nem se lembra mais do que ele estava fazendo no começo, o que são aqueles montes de livros ali, e ele olha e fala, nossa, eu tinha que ter estudado. Ele fala, bom, hoje já não dá mais tempo, amanhã eu efetivamente vou estudar, hoje realmente já era. E ele desistiu, mas efetivamente, internamente, ele ficou pé da vida. Um sentimento de frustração, de incapacidade e um pensamento pairava na mente do Felipe, como eu queria ter mais tempo no meu dia, ou pelo menos um clone para mim. E de repente ele entrou num tal de curso Reprograme Seu Cérebro e ele entendeu exatamente como fazer exatamente isso. E ele deixou então a seguinte frase nas palavras dele próprio: minha cópia está lá trabalhando por mim, enquanto o meu original está aqui pensando nas matérias que eu preciso para passar no concurso. No final então eu vou deixar o depoimento completo dele para você poder ver como é possível, mas basicamente é possível sim. O nosso cérebro não é como uma vitrola que só toca uma música e não consegue fazer nada mais. Ele parece muito mais aquelas mesas de DJ que tem vários discos rodando ao mesmo tempo. Mas antes de qualquer coisa, eu vou te explicar como é que você faz para os discos rodarem ao mesmo tempo, mas fique presente para o fato de que o seu consciente, ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, como ler 2 textos ao mesmo tempo. Como é que você vai conseguir ler 2 coisas? E as pessoas que se dizem como multitarefas, multitasking, dizem que conseguem fazer exatamente isso, mas isso é uma lenda. E é uma lenda que só atrapalha, porque você basicamente, o que você faz é, você fica alternando a sua atenção. Você olha primeiro para esse texto, depois você olha para aquele outro texto, ou qualquer coisa que você esteja fazendo, mas essa alternância de coisas sempre incorre em uma perda entre a ida e a volta. Não há como você sair de um nível de superficialidade quando você faz algo multitarefa no seu consciente, porque sempre que você sai de algo e volta para outra coisa, até você efetivamente se concentrar mais uma vez, entrar num nível muito mais profundo, automaticamente você perdeu ali alguns segundos, talvez alguns minutos, e aí você já voltou para outra atividade. Então você necessariamente fica no nível muito mais superficial se for algo no seu nível consciente.
Porém, se algo já é parte do seu subconsciente, você efetivamente pode e consegue fazer isso. Você consegue, por exemplo, escovar o dente e me entender. Você consegue fazer essas duas coisas sem problema nenhum, porque o seu subconsciente ele é muito mais poderoso. Ele efetivamente está rodando muito mais coisa sequer do que você consegue imaginar. Basicamente, a sua pressão arterial, a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, tudo isso é gerenciado pelo seu subconsciente. Então, basicamente, você tem que deslocar as coisas para o seu subconsciente. E como é que você faz isso? Você necessariamente tem que alocar o seu consciente até você aprender, até você dominar, até você masterizar aquilo. No momento em que você efetivamente masteriza, aquilo passa a ser uma possibilidade do seu subconsciente fazer de forma automática. Quantas vezes você não percebeu que você simplesmente assumiu um caminho e começou a fazer aquele caminho sem sequer pensar? De repente você chega no lugar e você fala, nossa, eu cheguei aqui, nem era aqui que eu queria chegar, aqui é simplesmente o lugar que eu faço todos os dias, mas hoje eu tinha que ir para um cliente diferente, e automaticamente o seu subconsciente gerenciou o seu dia a dia, gerenciou a sua ação, porque o seu pensamento estava em alguma outra coisa, ou seja, existe sim um clone que estava entrando em ação naquele momento enquanto você fazia outra coisa. Basicamente o que você tem que fazer então é direcionar aprendizado, aprender o máximo de coisas rotineiras possíveis que você tem no seu dia a dia, que você faz constantemente e que talvez não te agradem tanto assim. Domine, masterize, faça isso realmente virar uma coisa extremamente automática, tranquila de ser feita, porque neste momento você consegue aprender, você consegue ouvir um podcast, você consegue fazer outra coisa. Por isso que o Felipe disse, eu ganhei um clone que simplesmente está lá trabalhando por mim enquanto eu estou fazendo o que eu quero fazer. E isso é altamente empoderador, basta você efetivamente entender a dinâmica do seu cérebro e colocá-lo para trabalhar a seu favor. Você vai se surpreender com a quantidade de possibilidades que se abrem quando você efetivamente entende como você gerencia o seu próprio cérebro. A máquina que te controla, mas se você passar para trás, você controla a máquina que te controla. E essa situação é extremamente confortável e empoderadora, como eu já disse. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, não deixa de se inscrever aqui no maior evento de reprogramação cerebral do Brasil, reprogrameseucerebro.com.br. Vão ser 7 dias de aulas online, e-book, PDF para você baixar, aulas ao vivo, para você efetivamente entender como as decisões se formam, como o seu cérebro funciona, como ele foi desenvolvendo padrões que você tem hoje, tal como que a gente discutiu, de você de repente não conseguir prestar atenção, de você se distrair e de repente, se você dominar esse processo, você pode sim ter um clone e efetivamente passar a entender com muito mais segurança as coisas, como elas se formam, a formação de repente da preguiça, da procrastinação, como tudo isso se dá dentro do seu cérebro, e ter muito mais controle da sua produtividade, da sua energia, do seu controle emocional e obviamente dos seus resultados, do seu dia a dia, tendo muito mais prazer em fazer as coisas. Então não deixe de entrar aqui em reprogrameseucerebro.com.br. Os detalhes da história do Felipe foram licenças poéticas para você refletir se algo assim não acontece com você também. Se você gostou então disso, não deixe de se inscrever em algum lugar aqui ao redor desse vídeo, tem um botãozinho assinar, clica nele e clique em receber notificações, porque a gente está agora numa série diária, ou seja, todos os dias mais uma reflexão, mais uma maneira de você expandir a sua consciência do funcionamento dessa máquina incrível que a gente tem, que é o nosso cérebro. Então não deixa de se inscrever, e se você gostou do capítulo de hoje e quer algum capítulo, quer alguma coisa específica, eu aguardo aqui embaixo o seu comentário. Para mim é super importante que a gente faça isso em conjunto, para não ser aqui somente eu trazendo conteúdo para você, e a gente realmente possa fazer algo que seja mais valioso, mais construtivo, mais contributivo. Então estou aguardando aqui embaixo o seu comentário, e se você acha que isso pode ser importante para alguma pessoa, não deixe de encaminhar para ela, para que ela tenha essa mesma reflexão, para que ela também tenha o clone dela, para que ela consiga fazer aí sim as coisas que efetivamente são importantes para ela, para o crescimento dela. Então deixo você agora com as palavras do próprio Felipe Oliveira, aluno do curso Reprograme Seu Cérebro, e é hoje que você duplica o seu tempo, afinal, seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Te encontro aqui amanhã às 19 horas. Até lá. Estou aqui também para dar minha contribuição, para falar o que aconteceu de bom nesse tempo, como a vida mudou, e ela realmente mudou bastante, né? Quem lembra do meu vídeo de apresentação viu que eu falei sobre que eu amava comer, né? Comia muito, essas coisas. Então, incrível, eu perdi 8 quilos, né? Sem fazer milagre, só fazendo as escolhas certas mesmo, né? Então, eu controlando meu cérebro para que ele faça as escolhas certas sobre a comida. Outra coisa legal foi a cópia, que o André tanto fala, né? Se estiver fazendo uma coisa muito chata, coloca sua cópia para fazer. Então, o legal, todo mundo sabe, sou funcionário público, né?
estou estudando para passar para um outro cargo. Então, no momento que eu não gosto, que eu não estou me sentindo bem, é no meu atual cargo. Então, assim, minha cópia tá trabalhando lá por mim, gente. Vocês vão achar que é loucura, mas não. A minha cópia tá fazendo coisa enquanto, tipo, o meu original tá pensando nas matérias que eu tô estudando para outro concurso. Coisa também que eu notei, foi falado no curso, sobre a admiração das pessoas. Muita gente no meu emprego quer também sair, quer passar em coisas melhores, né? Cara, eu acho que eu tô gerando valor